Olá, bem-vindo a mais uma unidade de estudo. Chegou a hora de sabermos mais um pouco sobre as taxas. E você sabe o que dispõe a súmula 667 do STF? Não? Então preste muita atenção, pois esta aula está começando. Bons estudos para você. Vamos nessa, pessoal, nossa penúltima unidade de estudo sobre as taxas, continuando o assunto sobre base de cálculo das taxas. Então vejamos questões aí de concurso sobre o tema. Veja aí o que cobrou o CESP nessa questão. Segundo o entendimento do STF, é constitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do ITR, Imposto Territorial Rural. Você viu que é incorreta essa alternativa. Fere de morte a súmula 595 do STF. Súmula 595 diz exatamente que é inconstitucional. Por que inconstitucional, meu amigo, minha amiga? É inconstitucional porque, nesse caso, há identidade integral. Não há utilização de um ou mais elementos. Há utilização somente desse elemento. Por isso, é falsa. Pessoal, dito isso, vamos agora a um assunto bem importante, né? Que é a questão da quantificação das taxas, antes de passar para o assunto da distinção entre taxa, preço público e tarifas. Então, vamos lá para o nosso quadro, falar um pouco sobre quantificação das taxas. Veja, meu amigo, minha amiga, o que o STF entende sobre o assunto. O STF, num voto muito bem feito do eminente ministro Celso de Mello, afirmou que deve existir uma razoável equivalência, e essa palavra é fundamental, porque cai, isto é, razoável equivalência, ou de acordo com o postulado da razoabilidade, deve-se observar o postulado da razoabilidade na quantificação das taxas. Isto é, a base de cálculo das taxas deve ser razoável, interagindo o custo real do serviço prestado, o custo real tanto da prestação de serviço público ou do exercício regular do poder de polícia, com o valor exigido pelo contribuinte. O valor exigido do contribuinte. O valor exigido pela contraprestação. Então, entre o custo real do serviço prestado ou do exercício regular do poder de polícia e o valor exigido pelo contribuinte, deve acontecer uma razoável equivalência. E aí tem um tema, caiu no meu concurso de 2007, vem caindo demais, é a questão da súmula 667 do STF. A súmula 667 do STF fala da taxa judiciária. Diz que viola a garantia de acesso à jurisdição a taxa judiciária cobrada sem limite sobre o valor da causa. Veja, quando há uma petição inicial, quando há uma ação ordinária, se estabelece como um requisito da petição o valor da causa. E esse valor da causa pode ser estratosférico. Existem hipóteses que o valor da causa é de 10 milhões. Pode a taxa ser cobrada sobre o valor da causa sem qualquer tipo de limite? A resposta é negativa, não pode. Deve existir um limite para a cobrança dessa taxa. Por que deve existir um limite? Porque se não existir o limite, fere o postulado da razoabilidade, fere o princípio de acesso à justiça, que é o princípio do acesso à jurisdição. Onde está esse princípio constitucional, Nilo? Está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não poderá excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então verifique, se se cobra uma taxa sem limite sobre o valor da causa, a lei tributária está excluindo da apreciação do poder judiciário determinada demanda. Por que está excluindo, Nilo? Porque, segundo o STF, estaria impossibilitado
o jurisdicionado a ingressar no Poder Judiciário, uma vez que não teria condições financeiras de bancar essa taxa. Porque a taxa não existiria, nesse caso, uma razoável equivalência entre o custo real da atividade exercida pelo Poder Judiciário e o valor exigido pelo contribuinte. Exatamente porque o custo real seria muito menor e o valor exigido muito alto, muito exorbitante. Então, o que é que diz a súmula 667? A taxa judiciária não pode ser cobrada sem limite sobre o valor da causa. Aí cai em prova de concurso público uma inversão do jogo e às vezes você erra. Qual é a inversão do jogo? A taxa judiciária pode ser cobrada sobre o valor da causa, desde que obedeça o postulado da razoabilidade? Pode. Ou seja, pode ser cobrada sobre o valor da causa, desde que obedeça o postulado da razoabilidade. Ou seja, desde que exista limite. Né? Haja um limite para a taxa mais alta. Isto é, a lei do Estado, ou a lei federal, no caso do Poder Judiciário Federal, estabelece um limite máximo do valor da taxa. Então, a taxa pode ser cobrada sobre o valor da causa, desde que haja limite. Isto é, não pode sem limite. Agora, limitado, pode. Porque limitado a um limite máximo à taxa, e isso não violaria o princípio de acesso à justiça, o princípio do acesso à jurisdição. Dito isso, meus amigos, vamos aqui verificar uma questão muito importante, que cai também bastante em concurso público, a questão da distinção entre taxas e tarifas. Veja, no primeiro momento, o que você deve saber? Primeiro, a taxa é um tributo. Segundo, a tarifa não é tributo. E existe diferença entre tarifa e preço público? Parte da doutrina entende que existe. Sabendo você tem que saber que o Supremo Tribunal Federal não faz distinção entre estes institutos. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, é sinônimo preço público de tarifa. Mas a doutrina que distingue, por exemplo, o grande professor, o grande mestre Bernardo Ribeiro de Moraes, fala o seguinte: no caso de cobrança por concessionária ou permissionária de serviço público de um preço para remunerar a prestação daquele serviço, seria tarifa. E o resto seria preço público. Então, veja, a distinção seria, se for sempre permissão ou concessão de serviço público, seria tarifa. E o resto de cobranças feitas por pessoas privadas seriam, com o aval do Estado, seriam preço público. Então veja que essa é a distinção. Agora, para o Supremo, isso que cai mais em concurso, não há distinção. É sinônimo, equivale você falar de preço público ou de tarifa, são sinônimos. Então vejamos aqui as diferenças, né? Primeira diferença que você já conhece, a taxa se sujeita ao regime jurídico de direito tributário, ao regime jurídico legal. O que quer dizer isso, Nilo? Quer dizer que a taxa deve observar todos os princípios constitucionais tributários. Ou seja, a taxa, ela pertence ao sistema tributário nacional e sofre a incidência de um regime jurídico mais rigoroso, obedecendo o princípio da irretroatividade, obedecendo o princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal e assim por diante. Já o preço público ou a tarifa sofre a incidência de um regime jurídico contratual de direito privado. Mas é um regime misto, porque, segundo a doutrina majoritária hoje, também sofre a influência do regime de direito administrativo. Ok? Porque existem leis que regulam a cobrança do preço público e da tarifa. Outro ponto, isso aí decorre do primeiro item, na taxa a obrigação jurídica é de natureza tributária. A taxa é um tributo. Já o preço público, a tarifa, a obrigação jurídica é, sobretudo, de relação contratual, de natureza de direito
privado, isto é, não é tributo. Terceiro item, a taxa decorre da lei. Tem fundamento legal, sofre as consequências rigorosas do princípio da legalidade tributária e do princípio da tipicidade tributária. Já o preço público decorre da autonomia de vontade. Isso é fundamental, essa distinção. Veja, segundo a doutrina, a taxa não admite rescisão, enquanto o preço público admite rescisão. Por quê? Porque aqui decorre de lei, aqui decorre preponderantemente de um regime contratual. Admite rescisão e, é claro, as empresas que podem sofrer consequências legais dessa rescisão. Mas veja que a taxa não admite qualquer tipo de rescisão. Houve a prestação do serviço público ou do exercício regulado de polícia, é obrigatória a prestação pecuniária compulsória por parte do contribuinte. E aqui não há contribuinte, a admissão, se admite rescisão contratual. Veja, a taxa de serviço pode ser cobrada em razão de um serviço potencial. Já que não, somente a utilização efetiva do serviço enseja a cobrança de preço público ou tarifa. Veja o que já foi dito. Se sujeita a taxa aos princípios constitucionais tributários. Legalidade, anterioridade, princípio do não confisco tributário, princípio da uniformidade geográfica, princípio da tipicidade, princípio da irretroatividade. Veja que sofre a influência de todos esses princípios. Agora, e também sofre a influência total do Código Tributário Nacional. Já o preço público não se sujeita aos princípios constitucionais tributários. Ok? Não há necessidade de observância de todos aqueles princípios presentes no sistema tributário nacional. Outra diferença que incide muito em concurso público. Veja, a taxa receita pública derivada. O que é uma receita pública derivada? É que decorre do poder de império do Estado. Há aí uma coerção na cobrança da taxa. O Estado aí pode utilizar do seu poder estatal, o seu poder de força decorrente de lei. Já no nosso querido preço público ou tarifa, é uma receita pública originária, que não decorre do poder de império. E aí eu chamo sua atenção para uma pegadinha de concurso público. Veja que quando se fala em poder de império, é qualquer tipo de tributo, inclusive a taxa. Por exemplo, também uma multa tributária é uma receita derivada. Agora preste atenção, todavia, contudo, porém, o preço público não é, porque inexiste o uso do poder de império por parte do Estado. Essa é uma distinção, claro, doutrinária, tênue, que pode vir a ser relativizada, mas é assim que cai no nosso mundo dos concursos públicos. Outro ponto importante, a taxa só pode ter como sujeito ativo uma pessoa jurídica de direito público, isto é, o artigo 119 estabelece que aquele que tem capacidade para fiscalizar e arrecadar tem que ser necessariamente uma pessoa jurídica de direito público. E isso, a taxa decorre, inclusive, aplicável à taxa. E, a partir desse ponto, nos vemos na nossa última unidade temática sobre as taxas em instantes. Um abraço.